É verdade, verdade. Faz o seguinte, pode me chamar de Coringa, jogo em todas as posições. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Gerson, o Coringa. Segundo ele pode jogar em todas as posições. Será que é isso mesmo? Será que ele consegue manter o nível? Será que ele consegue ajudar jogando em todas as posições ali no meio campo? É disso que a gente vai falar hoje, e para isso eu convidei aqui o meu amigo Caio Fábio, que já é conhecido aqui no canal para quem acompanha há mais tempo. E no final do vídeo a gente vai trazer para você a conclusão, qual que é a melhor versão de Gerson e como que o Tite deve utilizar ele aí ao longo da temporada. Já deixa aquele like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. Sem mais enrolações, meu amigo, vamos aqui para o vídeo, porque o Gerson garantiu. A gente pode chamar ele de Coringa porque ele joga em todas as posições. Mas afinal de contas, por que Coringa? Será que é porque ele gosta do personagem aí? Não, galera. Na verdade, o Coringa, né, no baralho, é aquela carta que pode assumir o valor de qualquer outra carta e assim mostrando uma versatilidade, né? E aí isso se aplica ao jogador, pelo menos é o que a gente acredita, né? Bom, se baseando aqui no Cruzeiro ideal, né, baseado no Cruzeiro do Jardim, que é o que a gente imagina para o time, a gente não sabe ainda se o Tite vai manter essa estrutura, mas a gente vai pegar aqui como base, né? Neste Cruzeiro ideal, entre aspas, o Gerson jogaria como meia pela direita. E aí, Caio, como que ele vai jogar nessa função ali, jogando mais aberto? É novidade para ele na carreira? Ele consegue desempenhar em alto nível? Ah, Baú, eu acredito que ele não vai ter nenhum problema para se adaptar a essa estrutura tática. Primeiro, porque os outros jogadores entendem muito bem o que fazer dentro desse cenário de 4-2-3-1. Afinal de contas, foi o que o Leonardo Jardim deixou enquanto legado, né? Pelo menos olhando essa questão da formação. Então, o Gerson, já tendo os outros jogadores compreendendo bem o que fazer, é excelente. Mas é bom dizer também que, como meia-direita, ele já atuou por várias vezes, principalmente no Flamengo, e até mesmo olhando a reta final dele no futebol brasileiro. Foi assim com o próprio Tite, e o Gerson deu tão certo como meia-direita que o Felipe Luiz manteve isso. Né? E para mim, o Gerson atinge o auge da carreira dele justamente naquele momento da Copa do Mundo de Clubes, quando ele atua como meia pela direita. E aí é interessante a gente pensar que o Gerson, sendo um canhoto, ele tem facilidade de fazer movimentos de fora para dentro. E aí, nisso, se aproximando mais o Matheus Pereira, principalmente na fase ofensiva, quando o Cruzeiro tiver a bola, para gerar maior poder de articulação por dentro. E aí, claro, o Caio Jorge vai ser muito bem municiado. Mas um outro impacto importante é no William, né? Que aí na escalação foi colocado como lateral direito. Quando o Gerson no Flamengo atuou pela direita, o Wesley, que era o lateral direito. E a melhor fase do Wesley no Brasil foi justamente com o Gerson mais à frente dele, abrindo espaço para que o Wesley viesse atacar. E o Wesley é muito bom nesse aspecto. E qual que é a principal valência do William? É também atacar. Então a gente pode imaginar não só um Gerson indo muito bem com o meia pela direita, mas potencializando outros companheiros, até mesmo do sistema defensivo, que é o caso do William. É isso aí, eu também concordo com você. O auge do Gerson na carreira, né, foi no ano passado e jogando muito nessa posição. Porém, a gente vai trazer aqui uma segunda opção, né, talvez que seja a menos utilizada, mas é o Gerson de primeiro volante. Como que você imagina essa transição? Olhando para a característica do Gerson, como que ele pode ajudar jogando de primeiro volante? Lembrando que é uma característica muito diferente do Lucas Romero, que é um jogador muito mais focado na marcação. E aqui vale um disclaimer, né, galera? É lógico que aqui a gente só está usando essa formação de base, né, para poder. A gente está focando aqui só no Gerson. É lógico que pode ser, em vez do Arroio, o Sinisterra. Não se apeguem a isso, tá? Aqui é só para ilustração, para mostrar a posição do Gerson no campo. Então, assim, a minha pergunta para você é essa: com as características do Gerson, o que mudaria no jogo do Cruzeiro com ele jogando de primeiro volante? Seria um Cruzeiro com mais força física no setor de meio, pensando na volância em específico, e com um ganho bem considerável em estatura. Né? Se a gente fala de um Lucas Romero, que sim é melhor marcador do que o Gerson fora desse time, dá para se pensar em um Gerson agregando mais nesses dois aspectos.
Aí, Baú, para ser bem sincero, eu acho que talvez seja a variação mais improvável, mas que pode acontecer. O Gerson já atuou como primeiro volante no Flamengo, inclusive na última passagem, foi algo que ocorreu pouco, mas ele se deu bem. Como o Gerson é um cara que tem uma capacidade muito grande de ler o jogo, não seria um problema para ele atuar como primeiro volante. Mas eu acho que o Tite só optaria realmente por ele jogando nessa função se ele necessitar de um Cruzeiro mais ofensivo, né? E aí olhando mais para frente, quem sabe um Cruzeiro podendo jogar até com 2 pontas, tem esse cenário de Christian Arroyo, mas poderia, como você bem disse, ser Arroyo e Sinisterra. Eu acho que quando o Tite entender que o Cruzeiro vai precisar de ser mais ofensivo, aí pode ser que o Gerson venha a ser recuado para abrir espaço para algum jogador com um pouco mais de chegada, com mais capacidade de drible, de finalização mais à frente. Com certeza, seria um Cruzeiro muito mais arrojado. E a gente sabe que o Tite é um pouco mais conservador, mas, por exemplo, no Flamengo a gente viu o Gerson assumir essa função no jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Onde o Flamengo teve um jogador expulso e ele simplesmente, atuando de primeiro volante, colocou o jogo no bolso, né? Então ele é um jogador capaz realmente eu acho que comparando com as opções que a gente tem, meia direita para primeiro volante seria a maior discrepância de funções, né? Então, realmente é um jogador com muita qualidade para ajudar o Cruzeiro em contextos diferentes, né? E claro, a gente não pode deixar de desconsiderar ele como segundo volante, né? E aí seria uma alternativa ao Lucas Silva, ao Matheus Henrique e eventualmente até o Christian, né? Que pode atuar de segundo volante aqui. O Gerson estaria jogando aqui pelo lado direito, ele recua o Gerson para segundo volante aqui para poder de repente colocar um ponto e deixar o time mais ofensivo, ou um jogo que ele precisa usar mais os lados do campo, né? Então, como segundo volante, o que ele faz de diferente em relação às opções que a gente tem para a posição? Que é o Christian, o Matheus Henrique e o Lucas Silva. O Gerson tem mais capacidade de reter a bola do que esses jogadores, né? É um cara que pode trazer mais controle para o Cruzeiro jogando como segundo volante e ele tem uma facilidade maior também para acionar os jogadores em campo, principalmente esses jogadores que jogam pelo lado. E quando a gente olha o Tite ao longo da carreira, ele gosta muito de explorar quem joga aberto, né? Gosta que esses caras atuem de uma forma bem espetada, querendo explorar realmente um contra um. E tá aí uma facilidade que o Cruzeiro pode ter de acionar esses jogadores com o Gerson atuando como um segundo volante. Eu gosto demais também dele atuando nessa função. Para quem aí tem uma memória um pouco mais fresca, vai se lembrar que naquela primeira passagem dele impactante pelo Flamengo, ele joga como segundo volante, sob o comando do Jorge Jesus, né? Quando tem aquela transição da água para o vinho do Flamengo, e ele atua como dupla do William Arão e faz o time funcionar de uma maneira fantástica. Então, é uma variação aí que a gente pode considerar até de uma maneira mais viável do que, por exemplo, ele como primeiro volante. É isso aí, eu ia comentar justamente isso. Eu acho que essa função que ele poderia exercer, eu acho que vai acontecer até consideravelmente aí ao longo da temporada, principalmente porque quando você tem um jogador assim, né, você consegue mudar o time sem fazer uma alteração propriamente dita, você tirar e colocar um jogador, né? Por exemplo, o Christian, que também é um jogador mais versátil, pode virar segundo volante e o Gerson ir para a ponta e vice-versa, né? Então, o Cruzeiro tem buscado jogadores assim multifuncionais, porque você não tem como competir com o Flamengo e Palmeiras contratando 2, 3 jogadores da mesma posição. Então, como que você faz para ter um elenco qualificado, mas que também seja mais curto do que os concorrentes? Você vai lá e investe em jogadores que fazem mais de uma função. Então, eu acho que o Gerson vai oferecer muita opção para o Tite aí. E assim, é uma contratação que vale por 3, 4 jogadores, né? E assim, a gente não está falando de um jogador que ele pode colocar ele lá que ele quebra um galho. Não, ele faz com excelência todas essas funções aqui que a gente está trazendo aqui para vocês, até de primeiro volante, que apesar de provavelmente vai ser aquele menos será utilizado, porém, se o contexto pedir, ele já mostrou que pode fazer isso sim com muita maestria. Bom, aqui a gente tem a última variação aqui, como meia, né, propriamente dito ali, junto com o Matheus Pereira,
Como que funcionaria essa dinâmica aí? Se o Cruzeiro ficaria mais exposto, já que jogaria só com um volante, mas você acha que, por exemplo, funcionaria, a cobertura funcionaria, dá para jogar só com o Romero? Porque a gente já viu que o Tite gosta, né, de jogar só com um volante, cobrindo todos os espaços ali, mas na prática, com esse elenco, será que vai rolar? Eu acho que tem essa possibilidade sim, não só por conta do Gerson poder se dar bem como meia, mas pensando também na capacidade do Romero de ocupar espaços, né? A gente viu, por exemplo, o Romero em 2025 tendo o seu auge na carreira, um cara super intenso, um cara que tinha muita precisão para vencer duelos, que sabia sair jogando também. Então poderia funcionar bem e, claro, considerando o Christian e Arroyo, que estão aí na imagem, são caras que conseguem fazer bem o papel de recomposição, né? Para o Gerson funcionar como meia ao lado do Matheus Pereira, esses caras também precisariam contribuir bastante. O Tite, lá em 2015, naquele trabalho excelente no Corinthians, usou um 4-1-4-1, né? Era um 4-1-4-1 com o Ralf sendo essa figura que aí no caso da imagem seria o Lucas Romero, e convenhamos, né, por mais que o Ralf naquela época tinha muita força física, ele não tem a mesma desenvoltura do Lucas Romero. Então é até mais fácil você pensar em 4-1-4-1 com o Romero do que, por exemplo, com o Ralf. E aí o Corinthians tinha muito de Jadson e Renato Augusto se conectarem, né? Jogarem bem juntos, e era um Corinthians com muito poder de articulação, com muito repertório de jogo. O mesmo pode acontecer com Matheus Pereira e Gerson, né? Acho que o quanto mais próximos esses caras estiverem, melhor. Vai um potencializando o outro. O Matheus Pereira com um raciocínio rápido, com agilidade, o Gerson com a capacidade de reter bola, também de resolver em passes curtos, tendo essa boa leitura de acionar, por exemplo, um jogador às costas da marcação, e a gente pensa bastante no Caio Jorge, né, que sabe fazer esses movimentos de ruptura. Então, tem aí um caminho para que o Tite faça essa variação. Ele já falou que inicialmente deve usar mais um 4-2-3-1 no momento ofensivo e aí na fase defensiva um 4-4-2, que era o que o Jardim fazia. Mas, da mesma forma que o Tite falou isso, ele também disse que vai fazer variações. Tá aí uma que pode acontecer e dá muito certo, viu, Baú? É isso aí, confesso que eu estou bastante curioso para ver o Gerson jogando como meia aí. Eu acho que ele tem muita qualidade, agrega em poder de decisão também na frente ali para dividir essa responsabilidade com o Caio Jorge, com o Matheus Pereira, principalmente, que foram os principais nomes ofensivos do Cruzeiro na última temporada, né? Então eu tenho essa expectativa com o Gerson também, que ele pode contribuir. Mas então, né, cara, a gente tem que chegar a uma conclusão aqui, né? A gente sabe que ele é o Coringa, que ele pode jogar em todas as funções, mas a sua opinião, qual que é a melhor versão dele? E também gostaria que você respondesse, vale a pena o valor que foi pago para ter um jogador que consegue executar tudo isso? Para mim, a melhor versão do Gerson é como meia-direita. Foi aí que ele atingiu o auge da carreira no Flamengo. E essa versão ele atingiu aí tem pouco tempo, né? Há meses atrás o Gerson estava conseguindo desfilar em campo contra grandes times do mundo, né, em um nível altíssimo de exigência, como contra o Chelsea, que foi até campeão da Copa do Mundo de Clubes, contra o Bayern de Munique. E aí um outro ponto, até olhando para o contexto do Cruzeiro, desse time que o Leonardo Jardim deixou para o Tite, que ele pode potencializar, é melhor pensar no Gerson como meia-direita do que propriamente em uma outra posição. Talvez ali seja o ponto em que a gente tinha uma maior carência. E aí, claro, considerando o Christian, ele poderia perfeitamente entrar na disputa para ser um segundo volante, com o Lucas Silva, com o Matheus Henrique. Então, indiretamente, a gente ganha um reforço, assim como em outras posições. E eu já vou linkar com a sua última pergunta, Balbo, se vale ou não o investimento. Vale até por essa questão também, porque o Gerson é o tipo do cara que, além de gerar alternativas para o treinador por conta da própria qualidade dele, da própria capacidade de ser versátil, ele acaba fazendo com que outros jogadores também possam atuar em outras funções, como é o caso do Christian, como é o caso também do Matheus Henrique, que a gente tem uma tendência de ver mais vezes ele como primeiro volante. E aí talvez essa opção ao Lucas Romero deixe de ser um problema, né? O torcedor deixe de ficar tão apegado ao Wallace.
A disputa pelo lado esquerdo vai ser bem acirrada entre Arroyo, entre Sinisterra. Então, poxa, você gasta em um cara como esse não só pensando no que ele próprio pode gerar só na questão de qualidade técnica, mas também no impacto que ele gera no grupo de jogadores. Então, por isso, o Cruzeiro fez muito bem em tratar o Gerson como plano A, como plano B, como plano C, como plano único, né? E agora a gente fica na expectativa de ver o Coringa em campo. Meu amigo, concordo 100% com você, assino embaixo tudo que você falou. E assim, o Gerson é um jogador que eleva o patamar do Cruzeiro, eu estou ansioso para ver a estreia dele, mas a gente quer ver ele em campo aí assim que possível, porque as opções que ele oferece aí para o torcedor são muitas. Meu amigo, muito obrigado aí pela sua participação. Vou pedir a galera que está assistindo o vídeo aí, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque, como eu disse, tem Cruzeiro todos os dias aqui no canal. Valeu, Caio, tamo junto. Tamo junto, meu amigo. Espero que a galera tenha gostado do vídeo. E não se esqueçam, hein? Inscrição aí no canal do Baú, que tá com grandes projetos pro ano de 2026. É isso aí. As redes sociais do Caio vão estar na descrição do vídeo para você que quiser acompanhar ele aí também nas outras plataformas, né? É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima.